bem-vindo ao Deu Liga, o podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Porque investimentos vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com uma convidada gabaritada para falar sobre diversos assuntos e mais do que isso, um assunto que está muito em alta, sobre o autismo. Já pararam para pensar sobre isso? Uma pauta que precisa ser levantada, né? Autismo, TDAH, essas questões que estão tão em alta hoje e que existem muitos pontos que as pessoas não entendem, mas hoje você vai entender de forma profunda e de forma intencional para você saber lidar no seu dia a dia. Mas antes de eu apresentá-la aqui, gente, eu não acredito, Dani, que tem gente que nos ouve. Não, aí não. Não curte, não comenta, não compartilha e não é inscrito. Deixa eu te falar uma coisa. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, entre para a comunidade Deu Liga e uma forma de você retribuir toda a informação que você tem aqui e de fato participar desse movimento é através da sua curtida. Vai te custar nem meio segundo e vai fazer total diferença para o nosso trabalho. Então, olha, se inscreva, compartilhe, acompanhe o Deu Liga na sua plataforma de streaming favorita e deixa um comentário, né? Com certeza, deixa o seu comentário, inclusive ao final desse vídeo aqui. Nossa convidada, gente, é a doutora Noemi Mendes. Se você ainda não conhece, você vai conhecê-la hoje. Ela é mestre em educação, doutora em psicologia, tem uma trajetória muito grande, voltada para o desenvolvimento e a aprendizagem. Ela tem um foco nas singularidades. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Tanto na educação, também o impacto que isso traz aí dentro das empresas. Mas eu vou deixar ela falar, com certeza. E seja muito bem-vinda, Noemi. Fica à vontade aqui nesse espaço, viu? Obrigada. É um privilégio estar com vocês aqui para a gente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, daquilo que é o nosso propósito, né? E, mais ainda, daquilo que a gente acredita que faz diferença, né, na vida das pessoas. Uau! E Noemi, para isso, a gente quer começar do início. A gente quer te conhecer um pouco melhor. Como que começou essa paixão sua pela educação e pela psicologia? Bom, então, desde muito pequena, desde a tenra idade, eu gostava muito já de brincar com as bonecas, né? Eu as colocava ali sentadas, já ministrando aulas para elas, dando bronca, né? Ensinando. E elas eram boas alunas? Algumas sim, outras, né? Deixava a desejar. Mas então isso foi crescendo, né? E quando surgiu a época ali terminei o ensino médio, eu logo quis mesmo partir para a docência. E prestei o vestibular na Universidade Federal de Uberlândia, fiz o meu curso de pedagogia lá, né? E a partir daí, então, eu já fui convidada a ministrar aulas, ser professora, fiz o concurso no estado de Minas, fiquei na rede estadual por 11 anos, na sala de aula, como professora alfabetizadora, que eu tenho muito orgulho de falar, né? Sim. E hoje eu ainda encontro alunos daquela época. Nós temos em Uberlândia, o procurador do trabalho foi meu aluno. Eu ensinei a ler e escrever. Fala assim, se você está onde você está, é porque eu te alfabetizei. Com certeza. Não, orgulho com certeza, então, né, gente? há uns anos atrás eu encontrei no evento, né? E quando ele terminou, ele veio me abraçar. Aí foi um abraço, assim, uma alegria, né? Tia Noemi, né? Você que ensinou a ler, a escrever. Então, enfim, a gente tem muitas histórias, né, inspiradoras dessa forma. Muitos dos meus alunos, ex-alunos e até atuais, né, porque hoje eu estou no ensino superior, me acompanham nas redes sociais, a gente participa da vida, né, ali, do casamento, do nascimento dos filhos, enfim, é uma alegria. Hoje eu tenho uma vizinha que foi minha aluna também, na pré-escola. Então, muito legal. São coincidências que vão acontecendo para você lembrar o quanto o seu trabalho trouxe propósito e transformação na vida dessas pessoas lá atrás, né? Qual que é a sensação? Então, a gente acredita que todos nós nascemos com um propósito, né? E esse propósito nasceu antes do coração de Deus. E a partir daí ele nos inspira, né, a assumir esse propósito e a fazer diferença por meio desse propósito. Então, dando prosseguimento aí nessa trajetória profissional, né, depois eu
descobri de fato que esse era o meu propósito, do ensino. Né? Do ensino, e também acho que a gente vai falar muito hoje sobre eu enxergar o outro na sua singularidade. Né? Vocês começaram já deram assim, um spoiler, né? uma abertura aí. Sim. Mas então, logo eu percebi isso. Por quê? Porque quando eu estava nesses 11 anos em sala de aula como professora, como docente da pré-escola, eu já tinha um olhar diferenciado para aquelas crianças que não aprendiam no ritmo das outras. Aquelas crianças que tinham dificuldade, né? Então eu já me preocupava, eu falava, gente, eu preciso entender por que ele não aprende, ou por que essa aprendizagem está um pouco mais lenta. E eu comecei a perceber que isso era normal, né? A sociedade que criou esse estigma do padrão, né? Do mesmo ritmo, do mesmo tempo para todos. Isso é impossível, porque nós somos diferentes, né? E aí, partindo desse propósito, né, que eu descobri na minha vida, e aí eu saí, né, da rede estadual de ensino, fui para a rede municipal, enquanto pedagoga também concursada, e aí tudo começou, né, a desvelar mesmo na minha vida. Eu passei, né, a me apaixonar mesmo pela educação especial. Então, aí eu fui convidada a ser a pedagoga coordenadora era um projeto que tinha lá em Uberlândia que chamava Ensino Alternativo, que ele trabalhava num contraturno com os estudantes com dificuldade de aprendizagem com deficiência. Então, para vocês verem como liga, né, o propósito, quando a gente também enxerga esse propósito na nossa vida, né? E a partir daí, então, eu fui convidada a fundar uma escola em um grande bairro lá de Uberlândia, o maior bairro hoje, o bairro Lisote Freitas. O Estado ia municipalizar os primeiros anos, antigamente as primeiras séries, então ia abrir essa escola lá. E eu fui convidada, então, na época, pela Secretaria de Educação para fundar essa escola. Então, fiquei alguns anos também como diretora escolar, e depois eu fui para o Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, lá em Uberlândia, da rede municipal, que é onde ele forma os professores, trabalha a formação continuada. Então, eu fui trabalhar lá na formação continuada do município, dentro da educação especial, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é essa educação especial, que é o público-alvo, né? E depois eu fui para a Secretaria de Educação, trabalhei lá também, e, por fim, eu aposentei no serviço público. Concomitante a isso, enquanto eu estava aí nesse centro de estudos na formação de professores, eu já entrei no ensino superior como professora convidada, em cursos de pós-graduação, tanto na Universidade Federal de Uberlândia quanto em outros cursos de faculdades privadas. E sempre nessa área da psicopedagogia. Sempre com esse foco. Sempre com esse foco. E você fala muito de singularidades, né? O que seriam essas singularidades? Você pode traduzir para nós? Claro, claro. Então, quando a gente fala que o ser humano é singular, é porque ele tem uma especificidade, né? Alguns autores do nosso campo, né, da pedagogia, da psicologia, eles falam muito da idiosincrasia. O que é a idiosincrasia? É o modo de ser de cada um. Então, tem tudo a ver com a singularidade. Quando a gente fala singularidades, é porque existem muitas. Isso. E tudo a ver com uma sala de aula. Exatamente. Né? Por muito tempo, a educação ela teve uma ideia equivocada, né, de uma homogeneidade, né? Tentavam-se, inclusive, fazer aquelas salas mais homogêneas, né? Faziam as listas dos alunos bons, os regulares, os fracos, né? Sim. Mas isso a gente começou a perceber, quando eu falo a gente, né, os educadores perceberam isso, que, de fato, eu não consigo ter uma sala, porque mesmo se eu tentar juntar as igualdades, mesmo nas igualdades existem as singularidades, né? Isso. E o sucesso, né, tanto na educação quanto no desenvolvimento de qualquer pessoa, é saber lidar com a singularidade de cada um e adequar isso, né? Quais foram os desafios que você viu lá atrás da escola mesmo em saber adequar a forma de ensino e tudo, a depender de cada aluno e da necessidade de cada um? Isso ainda é um desafio.
A gente costuma dizer que a educação ela tem transformado, mas ainda a passos muito lentos, né? Porque a gente percebe em outras instâncias da sociedade essa transformação mais rápida, mais precisa. Mas a educação, até porque, se a gente for buscar o histórico da nossa educação, ela é muito tradicional. E ainda mais quando a gente olha a educação pública e o salto de diferença é maior, né? Exatamente. E a gente ainda tem no Brasil uma educação elitista, né? E a gente tem também uma dicotomia no Brasil entre o ensino privado e o ensino público, onde o privado ele é privilegiado, né? Por conteúdos, por uma série de outros aspectos que o público, apesar de ter, a gente acredita que em muitos locais no Brasil, a gente tem excelentes, né, formações aí, vários estados, Minas Gerais é um deles, de uma boa qualidade, né, de bons profissionais. Mas ainda assim existe um descompasso entre as duas modalidades. Né? E aí o que acontece? Né? Respondendo a sua pergunta, a gente percebe que ainda existe essa dificuldade, porque até a história da educação, ela traz essa perspectiva ainda de normalizar as pessoas, né? De eu planejar, ter um plano de aula para eu ministrar para estudantes idealizados. E não é isso que eu vou encontrar quando eu piso no chão da escola, da sala de aula. Eu vou encontrar essa diversidade, essas singularidades, né? Então, temos avançado bastante, lutado bastante, até mesmo quando eu até mencionei anteriormente, até a educação especial ela veio para trazer essa visibilidade para os estudantes que não são aqueles idealizados, né? Aqueles que a gente planeja ter. Porque a educação especial hoje, depois da LDB, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela foi promulgada em 96. Então, ela traz no seu escopo aí dos artigos, né, dos capítulos, melhor dizendo, no capítulo 5, a educação especial ganha uma modalidade de ensino. Então, ela é tão importante quanto a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E nasceu em 96. 96, Agora, sabe um ponto que ficou aqui? A Dani até perguntou o que seriam essas singularidades, porque quando a gente olha hoje em dia, tá comum a gente falar sobre TDAH, Isso. Tem um olhar mais voltado para questões do autismo, mas isso lá atrás, quando você iniciou, era algo novo. Então, o que era já esse olhar para a singularidade lá atrás? Tá, boa sua pergunta. Já existia, porque é claro que sempre existiu pessoas diferentes, sempre existiram estudantes com deficiência, né? Porém, esses estudantes, eles estavam segregados em espaços especiais. Lembra que a gente ouvia falar nas escolas especiais? Sim. Nas Pestalozes, nas APAES, mesmo na escola especial ou na sala especial dentro de uma escola regular. Né? No meu tempo lá, como eu contei para vocês, de docência lá na pré-escola, eu lembro que na escola que eu trabalhava, uma escola do estado, tinha uma salinha lá que era a sala especial. Daqueles meninos que eles eram separados de tudo. O horário do recreio deles era diferente, né? Eles não participavam, por exemplo, do momento cívico, porque acreditava-se que eles não podiam ficar com os outros. Então, quando a gente lembra que a singularidade ela é tão importante e ela é inerente à população, à sociedade, eu não penso mais em segregar, em separar, mas na convivência comunitária. Então, é isso que a LDB, quando eu falo para vocês, né, em 96, que ela foi promulgada, ela traz, então, a educação especial fazendo parte da modalidade de ensino. Então, eu digo para vocês, eu ouço dizer que ela é até mais importante do que as outras modalidades, porque a educação especial hoje, ela transversaliza todos os níveis. Então, ela precisa passar pela educação infantil, fundamental, médio e superior. Então, hoje é um ensino obrigatório. E o que isso traz? Aí vocês vão falar, Noemi, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar no paradigma da inclusão que nós estamos hoje. Então, hoje, não mais se consideram as salas
especiais, o separado ali, ou até aquele paradigma da exclusão, que eles não estavam não dentro da escola. Se a gente for falar sobre isso, fazer um tour nessa história, a gente vai fazer um outro podcast, mas eu vou dar só uma passada rápida, né? Então, hoje, nós estamos no paradigma da inclusão. Por isso que hoje nós estamos falando de singularidades. Sim. Por isso que hoje nós estamos falando de educação especial, né? E qual que é o público da educação especial? Que está lá nesse capítulo 5 da LDB, da nossa lei maior da educação. São os estudantes com deficiência, todas as deficiências, cegueira, baixa visão, surdo-cegueira, deficiência física, intelectual. Aí entra também o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E entra também, vocês vão achar interessantes, as altas habilidades de superdotação. Olha. Porque as altas habilidades de superdotação também, muitas vezes, são segregadas. Porque vocês usaram uma palavrinha legal aí. Porque muitos deles são confundidos por estudantes hiperativos, por estudantes indisciplinados, por estudantes sem interesse. E não é porque eles estão tão além daquilo que a escola proporciona que eles não se encaixam nesse modelo de escola. Principalmente quem está voltado para esse hiperfoco, né? Tem uma amiga da minha mãe que ela tem uma filha e aí ela compartilhou conosco assim que ela sai, não leva a filha, porque ela tem assim um desinteresse total pelas pessoas, mas ela é muito focada, tanto que ela já aprendeu 4 idiomas e assim super fora da curva e tudo sozinha. Mas aí está dentro disso que você falou, eles são confundidos. Exatamente. Né? Então, a educação especial ela vem dar visibilidade tanto aos estudantes que estavam aquém do ensino ou além do ensino. Então, é aquele que sai do nível da normalidade, da curva da normalidade, se eu posso dizer assim, né? Há muito tempo atrás, a psicologia, ela tratava isso, né? Inclusive os testes de QI, né? Então, tinha lá a curva, se passava de 120, parará, né? De 90, né? Já era, tipo assim, um superdotado. Lembra do seu teste QI? Eu acho que nem sei se é bom lembrar, então, assim, só para... Então, hoje, até a psicologia, ela não mais utiliza para... às vezes até para a gente mensurar a questão da capacidade cognitiva. Mas com as inteligências múltiplas, a gente precisa não só também privilegiar a cognitiva, mas existem muitas outras inteligências, né? Então tem a intrapessoal, a interpessoal, a corporal, a musical, tantas outras. E que um teste de que eu não tinha QI, mas eu tinha vários de QI não mensura, um teste de QI não mensura, né? Sim. Então, olha o tanto que é interessante a gente falar disso, né? Sim. E essa é a minha grande paixão. E a gente vê a paixão no brilho, no olhar. Que bom quando alguém fala, né? Do que gosta. Demais quando eu vejo isso. Que bom. E o que é interessante de ver você explicando tudo isso é porque a gente vai ver toda essa parte da formação, seja no ensino básico, médio, fundamental, depois tem também o superior, mas a gente vai ver tudo isso desaguar dentro das corporações, dentro das empresas. Exato. Né? Isso. E hoje as empresas estão engatinhando nisso e essa inclusão é necessário, né? E é incentivada, inclusive, a ter. Hoje, qual que é a sua visão? Você acha que hoje o meio corporativo está preparado também para receber essas singularidades? Então, Daniela, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou usar uma frase de um educador português, o Antônio Novoa. Ele fala assim, se nós não estamos preparados, nós precisamos nos preparar. Uau. A gente precisa sair desse lugar. Eu não estou preparado para o lugar. Como me preparar? Então, ele usa muito isso, muito legal. Então, é isso, então, sabe? Então, nos dê uma aula. Como que hoje as corporações, as companhias podem se preparar e ter esse olhar mais afiado porque muitos, e eu acredito que é unânime, tem uma visão que aquilo pode, ao invés de beneficiar, trazer um prejuízo para a companhia, mas muito pelo contrário, porque a singularidade de cada um também vem com especialidades específicas de cada pessoa, que pode contribuir muito para a companhia, né? Mas como essa companhia se preparar para saber lidar com esse profissional? Com certeza. Eu acredito que o que vocês estão fazendo aqui hoje já é um pontapé. Já é muito legal. Então, a primeira coisa é a gente começar a dialogar sobre isso. A primeira coisa é a gente começar a falar. E depois é a gente começar a enxergar essas singularidades, essas diferenças
no meio corporativo também, assim como a gente faz na educação, né? Começar a enxergar, porque os nossos estudantes, daqui a pouquinho, eles estarão aqui na empresa com vocês. Sim. Né? E é tão interessante, eu participei por 12 anos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência lá em Uberlândia, como conselheira. E a gente teve uma luta muito grande, ainda tem, né? Não vou dizer para vocês que terminou, mas a gente assim abriu alguns caminhos sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. E foi muito legal, sabe? A gente começou a levar para as empresas, ao Grupo Algar, a Souza Cruz, né? A grandes empresas lá de Uberlândia, porque eles tinham que cumprir a lei das cotas. Né? A partir de 100 empregados, ele tem que ter uma cota de contratação de pessoas com deficiência. E eles ficavam, porque senão eles pagavam multa, né? Ministério do Trabalho. Então, eles nos procuraram. E a gente começou, junto com eles, sabe, meninas? Eu acho que é isso que tem que fazer. Ninguém é dono da verdade. A gente, junto, o bonito, o que traz essa perspectiva da inclusão, é a gente dialogar. Aquilo que a gente não sabe, nós vamos encontrar os caminhos. Isso. E é legal não tem nada pronto. Com quem sabe, né? E aí, vou contar para vocês a nossa experiência. E aí a gente começou a conversar com eles. Onde vocês têm vaga? Onde que a gente podia alocar essas pessoas, contratar essas pessoas? E começamos a discutir com os RHs das empresas. E o que aconteceu? Olha que bacana. A Souza Cruz estava com um déficit de colaboradores na linha de produção. O pessoal começava a sair, sabe aqueles setores que tem muita rotatividade, né? E aí a gente começou a perceber e vimos na linha de produção que as pessoas com surdez seriam as pessoas mais necessárias e mais certas de estarem ali. Por quê? Todas as pessoas que trabalhavam, né, os ouvintes que trabalhavam lá na linha de produção, eles usavam os EPIs, né? E ainda mesmo usando EPIs, eles tinham um grande índice de pessoas que perdiam a audição por causa dos barulhos das máquinas, né? E aí, o que a gente falou? Gente, para trabalhar nessa linha de produção, que só fazer um treinamento, não precisa de conversar, não precisa de ouvir. E vai ser até bom, porque eles não vão ser prejudicados na audição, porque eles são surdos. E sabe o que a empresa, depois, no final de um tempo, deu retorno? A linha de produção teve assim, um avanço enorme na produtividade, vamos dizer assim, né? O índice de atestados médicos, de problemas de abertura de CAT, de não sei o quê, porque eles eram surdos, então eles não tinham problema de perder a audição. E mais, olha por que a produtividade aumentou. Eles não conversavam. O foco ali era maior. O foco. Aí você fala, né, do hiperfoco, né? Interessante, não tem muito a ver, não, mas eles focavam ali, né? Sim. Então, percebemos isso. Outra coisa foi na Algar, né? Lá no call center, as pessoas, os cadeirantes ali, né? Também, eles podiam desempenhar o trabalho como qualquer outro. Sim. Estavam ali, cognitivo preservado, conversavam super bem e tal. Então, a gente começou a perceber, então é isso, sabe, que as empresas precisam ver. Eles precisam passar a enxergar as pessoas... Para além da deficiência que ela tem. Você falou tudo o que eu ia falar. Aí ficou, né? Calma, isso. Pode falar. Isso. Mas eu tô achando legal, porque você, né? Assim... Eu acho que o nosso diálogo tá produtivo, por isso vocês estão dando liga, né? Tá dando liga. Deu liga. Deu né? liga já. Então, é isso, sabe, meninas? A gente precisa enxergar o potencial das pessoas. E aí, já passando até por uma questão também interessante, por que hoje a gente fala pessoa com deficiência? E a gente não fala mais o portador de deficiência. A gente não fala questão, né, do correto. Até do termo correto. A gente não fala mais o deficiente, o portador, né, o excepcional. Então, hoje, na perspectiva da inclusão, nós falamos a pessoa com deficiência. Por que disso?
Às vezes as pessoas falam assim, ai, Noemi, mas muda muito os termos, toda hora é uma coisa. É claro que muda, porque o mundo muda, a sociedade, o homem, a tecnologia, tudo muda. Então, os termos, eles vão se adequando a cada momento da linha do tempo, né? Sim. Então, os termos também eles precisam ser atualizados. Então, por que eu não falo mais o deficiente? Porque quando eu falo o deficiente, eu estou enxergando o quê? A deficiência. Eu estou marcando ele. Estou marcando ele pela deficiência. Então, quando eu falo pessoa com deficiência, é o que você disse. Eu enxergo o ser humano primeiro. Eu achei legal. E eu não nego a deficiência. Sim, e com respeito, né? E uma coisa que você falou é que, assim, ninguém é o dono da verdade, mas a questão é todos estarem dispostos a fazer aquilo ali acontecer e ter essa conversa, essa troca. Então, poxa, você deu esses 2 exemplos dessas empresas, teve que começar primeiro com algo ali compulsório, ou a partir de 100 funcionários vocês precisam trazer, e a empresa, querendo ou não, ela teve que fazer isso, mas aí teve uma boa prática e um resultado que para a empresa no final foi excelente. E para a pessoa também foi excelente. Exato. Então, juntou ali. Agora, como é que faz, por exemplo, as empresas que não têm esse número de colaboradores, que não está dentro dessa faixa compulsória, mas ele quer olhar para isso e trazer isso para dentro da empresa? Tem alguma rede que eles conseguem procurar? Que você até falou secretaria, né? Do Compod, né? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É porque você citou que a empresa procurou vocês. Porque a empresa precisava de cumprir essa cota, né? Então, houve esse diálogo, essa troca aí do Conselho, né, com as empresas. Conselho. O Conselho. Perfeito. Então, aí quando a gente fala de empresas menores, né, eu acredito, meninas, que em tudo, em todas as instâncias, né, da sociedade, é preciso nós precisamos olhar o outro, nós precisamos tirar as vendas, né? Na verdade, assim, nós precisamos desvelar, né, o nosso olhar, porque as diferenças estão aí, elas são é notório. Sim. Então, em todos os lugares, né? Como eu tenho sido assim chamada para falar nas igrejas, sabe? Muito legal. Algo que eu iria te perguntar é porque você trabalhou muito na educação e como que era esse trato com a família desses alunos, com os pais? Porque muitas das vezes os pais não têm uma rede de apoio para entender e saber lidar com o filho. Como que foi para você nesse início lidar com os pais dessas crianças com singularidades? Então, as famílias também, elas precisam ser acolhidas, né? E aí quando a gente fala, né, desse olhar para o outro, que a gente precisa, só voltando um pouquinho, te respondendo, mesmo na empresa menor, o que muda? O que muda é a nossa forma de enxergar o outro, que dentro do escopo da palavra acessibilidade, às vezes, quando a gente fala acessibilidade, a gente lembra de rampa, de corrimão, de elevador, tá? Mas existe a acessibilidade em todos os campos. Existe a acessibilidade metodológica, que é aquele que a gente utiliza nas escolas, a tecnológica, né, com os mouses. Hoje tem mouses até que eu coloco na testa, né, que a pessoa... um tetraplégico, por exemplo, ele consegue, né, pela íris dos olhos, né, enfim, tem uma série de coisas. E existe, o que eu quero dizer para vocês, a acessibilidade que chama atitudinal. Essa atitudinal é a nossa, é a da pessoa. Então, em qualquer lugar, seja na empresa pequena, na grande, seja para a família, já te respondendo agora, Daniela, nós precisamos ter esse olhar atento. E esse olhar não de dó, mas o olhar... Porque a dó, ela te faz ali fazer algo meio que assistencial. Mas eu tenho que fazer algo porque eu enxergo o potencial da pessoa, que eu enxergo a pessoa como um todo, sistemicamente. Como a gente falou do termo, né? Pessoa com deficiência. Às vezes não querendo dar assistência, mas querendo proporcionar desenvolvimento. Exato. Eu acho que é esse o ponto. Caminho. É você parar de olhar para a pessoa como alguém que depende de você, mas como alguém que você pode desenvolvê-la
independente da dificuldade que ela tenha. E aí isso Seja precisa ser genuíno, né? genuíno, e outra, seja na esfera da educação, seja na esfera empreendedora, qualquer seja lugar. na igreja, como você qualquer disse. lugar. Né? Exato. É porque eu fiquei pensando aqui, você falando, e eu já, pensando assim no lado corporativo, eu falei, gente, se a empresa ela tem você falou, essa iniciativa atitudinal e de uma forma genuína, isso entra para dentro da cultura e todos os que estão ali vão respeitar e todo mundo sabe lidar com isso. Isso mesmo. E aí a gente muda o comportamento. Então, quando a gente muda o olhar, quando a gente muda a mente, nós mudamos o comportamento, né? Então, até um outro conceito aí legal, né, que a gente pode trazer nessa tarde, é o capacitismo, que tem falado muito sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Inclusive, defina aqui pra gente. Então, o capacitismo são as crenças limitantes que a gente tem das pessoas, que tem um déficit, que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade, né? Então, é aquilo você olhar para a pessoa e falar, ele não é capaz. Aí ele pode não ser capaz de fazer determinada coisa, mas ele consegue fazer outra. Então, esse olhar, né, que vai nos trazer esse diferencial para a gente ser um agente, né, mesmo de proposital, né, como nós começamos a falar, né, na vida das pessoas. E te falando, né, respondendo a Daniela sobre a questão das famílias, as famílias a gente também precisa ter esse olhar, porque as famílias também muitas vezes se encontram numa posição também de a gente tem, né, nos estudos, alguns estágios que a família passa quando ela recebe um diagnóstico do seu filho. Então, Não primeiro, deve ser fácil, primeiro ela tem um choque, ela leva aquele choque, depois até a questão da aceitação. depois o luto. É como se fosse um luto, uma perda daquele filho idealizado. Nossa, não tinha essa visão. Interessante, né? A perda do filho idealizado. Então, entra por esse luto. Depois, ela entra da culpabilização, ela se culpa. Mas o que eu fiz? O que aconteceu? Ou vai achar que é uma... na história, né, a gente lê muito sobre isso. Algumas pessoas acham que é um karma, que é um pecado, que é uma, né? Não é nada disso. E depois ela entra na fase da negação, de negar a deficiência. E aí que a gente pega muitos pais, as famílias na escola nessa fase, quando ela ainda não busca um diagnóstico. Sabe aquela coisa que todo mundo percebe que a criança tem algo de diferente, mas a família não quer saber. Então, ela está nessa fase da negação, entendeu? Então, a gente precisa entender a família, sabe? Tamires e Daniela, dentro dessas fases, em que fase que ela está, para eu ser um agente de transformação dessa família, de acolhimento, de transformação, de diálogo, né? De apoio. E aí a escola tem que estar atento a isso também, a ter alguma iniciativa nesse sentido, né? A escola, a saúde, né? A gente pode falar também no campo da saúde, né? Dos espaços de terapia, dos centros especializados, né? Dos profissionais mesmo que vão trabalhar ali nesse acolhimento, nessa avaliação dessa criança, até chegar no diagnóstico. Então, tudo isso, essa família também precisa ser enxergada, precisa ser aceita, precisa ser acolhida, e para que ela transcenda essas etapas, essas fases, e ela chegue na etapa de quê? Da aceitação. Porque ela, quando chega nessa etapa da aceitação, essa criança, a gente percebe que ela tem... Porque hoje eu tenho um pezinho na saúde, eu tenho um pezinho na educação. Vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, essa família, a gente percebe que essa criança, ela desenvolve. Porque a família aceitou. Porque a família agora vai buscar. Essa família vai, sabe? A forma certa ali de lidar, né? Exatamente. Então, é muito interessante. E quando isso não é descoberto na infância e a pessoa descobre depois de mais idade? Eu tenho uma amiga que ela recebeu um diagnóstico recente, ela já tem uma idade avançada de superdotação. E ela entendeu por que ela passou por tudo que ela passou. Por esse desencaixe, por muitas das vezes sentir que nenhum lugar cabia a ela, de não conseguir estar entre as amizades, de preferir estar sempre com pessoas muito mais velhas, conversando sobre assuntos que muitas das vezes os pais não entendiam, mas ela buscava entender. E agora ela entende o porquê desse desajuste, né? Isso. Só que eu acredito que essas mesmas fases que você falou da família, ela também está passando agora ao ter esse diagnóstico.
Como lidar com tudo isso? Então, aí a gente entra, né, nessa parte que você já falou, que é do diagnóstico, né? Hoje usa-se muito as duas palavras, né? Diagnóstico precoce e diagnóstico tardio, que é esse da sua amiga, né? Então, por que hoje a gente tem um índice realmente muito grande de diagnóstico tardio, de TDAH, de altas habilidades de superdotação, de autismo, tá? Então, às vezes você fala assim, gente, aquele amigo que eu tinha na escola, realmente, ele era estranhão, ele, né, ficava ali no fundão da sala, ele não participava de nada, enfim, faz sentido. Então, é isso, sabe? Quando a pessoa chega na finalização desse diagnóstico, parece que é libertador, né? E aí, a gente está vivendo num tempo em que, graças às ciências, a Deus, a ciência, né, as pesquisas, hoje a gente tem acesso a esse diagnóstico. O que antes a gente não tinha, né? Porque antes, por exemplo, se eu for lembrar da minha época de estudante, eu não estudei com nenhum amiguinho com deficiência. Eu não estudei com um cadeirante, a gente não falava, né? Tinha, assim, aqueles que, às vezes, todo dia ia para a diretoria, né? Aí você fala, gente, aquele meu amigo, ele tinha um TDAH, né? Não parava quieto, batia com o livro na gente, empurrava na fila, né? E hoje também a gente tem muito mais acesso à informação. E até a criança, o adolescente, abre o Instagram, vê... Já começa a identificar alguma coisa. E aí a gente coisa. tem aquela fala, né, que hoje é um modismo. Pode ter, né, com certeza, diagnósticos que a gente pode, às vezes, ficar um pouco com o pé atrás, né, um pseudo-diagnóstico, alguma coisa assim. Né? Nunca fui no médico, nunca fiz o exame, mas eu sou. Ou talvez até os diagnósticos muito rápidos, né? Porque hoje, infelizmente, a gente chega até nós, diagnósticos, você conversa com a mãe, ela fala assim, não, foi 15 minutos no consultório, ele deu esse laudo. Então, como assim? Né? Precisa haver uma avaliação. A avaliação tem um processo, né? Tem algumas sessões para a gente avaliar, para a gente chegar, enfim. Noemi, isso é importante você falar, então. A avaliação para chegar até o diagnóstico não é tão simples assim. Não é tão simples. E outra coisa interessante, é preciso uma equipe multiprofissional. Ou seja, não é só um psicólogo, um psiquiatra. É importante que esse diagnóstico seja feito a muitas mãos, para ser, de fato, um diagnóstico conciso, um diagnóstico que venha, de fato, atestar que essa pessoa realmente tem esse transtorno, ou tem, né, as altas habilidades, enfim. É importante que o psicopedagogo verifique, que vá à escola, que veja não só um relatório da escola, mas vá até a escola, faça uma observação em sala de aula, depois passe para o psicólogo para ver todas as áreas, né, dessa pessoa que é importante de estudar, de ver, de avaliar, e depois passe, né, para o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra, porque, na verdade, quem fecha esse diagnóstico é o médico, né? É o neurologista, ou, se for uma criança, o neuropediatra, enfim. Mas, para ele chegar a isso, é importante todo esse caminho dos outros profissionais. Não, eu posso abrir um parêntese aqui, até para descontrair um pouco, mas também falando do mesmo assunto. Vou mostrar esse trecho pro meu marido, porque ele fez um teste na internet. Aí virou para mim e falou assim, não, que eu tenho TDAH. Aí acontece algumas coisas, eu falo com ele, porque eu tenho. Eu falei, gente, não usa como desculpa. Mas assim, um gancho aqui e vou trazer. E até que ponto também as pessoas, às vezes, usam a deficiência para se escorar nela, não é isso? Sim. Qual conselho você daria para essas pessoas? De autorresponsabilidade para além da deficiência? Existe muito isso, né? Voltando até um pouquinho naquela fase, né? Naquela etapa que eu contei para vocês da empregabilidade, muitas pessoas escondem atrás, né, até de um benefício, né? Aí vem o vitimismo. Infelizmente, para não ir atrás, né? E aí a gente fica naquele paradigma do assistencialismo, das pessoas ainda nos semáforos pedindo ajuda, ainda, né? Sendo que toda pessoa tem potencial,
né? Então, isso é péssimo, né? E aí, eu queria só voltar um pouquinho, posso? Claro, Na questão do diagnóstico, ainda falando. Sim. Então, quando a gente tem nós estávamos falando que a gente vive, né, numa época muito bacana, né? De muitos diagnósticos bem feitos, né? De avaliações responsáveis. E aí é importante que com as crianças esse diagnóstico ele seja o mais precoce possível, para que todo o estímulo, né, todas as terapias, o estímulo ele aconteça já na mais tenra idade. A partir de quantos anos já é Um possível? bebezinho já Isso. dá? Quando a gente fala de autismo, já nos primeiros meses já é possível a gente identificar. Não diagnosticar, mas identificar. Através de quais características, Isso. assim? Então, por exemplo, aquele bebê que quando ele está mamando, ele já não olha para a mãe, porque aquele olhar, aquela troca de olhar, aquela simbiose, aquela coisa gostosa que tem do bebê com a mãe, essa conexão, isso já é tão gostoso. Então, quando a criança já tem essa dificuldade, ou quando ela fica muito tempo ali no bercinho, no carrinho, quietinha ali, sabe? Sem chorar. Às vezes as famílias falam assim, ai, meu bebê é uma benção, uma maravilha, ele não chora. Gente, o bebê precisa chorar, porque o meio de comunicação do bebê é o choro. Ele está com fome, ele está com desconforto, né? De molhado, os extremos, né? frio. Se chora muito ou se está muito quietinho. Se é muito irritado, tá? Então, aquele bebê que não tem aquele gesto, por exemplo, ele está no colo da mãe, né? Não tem aquela troca, né? Chega alguém e fala, ai, que bonitinho, vem no colo da titia, da vovó, e aquele bebê que não demonstra, né? A reação. Ir até aquele outro adulto, aquele bebê que usa o adulto como ferramenta, por exemplo, ele quer abrir uma porta, ele não vai lá e não abre a porta, ele pega o adulto, puxa o adulto para o adulto fazer por ele. Aquele bebê que não brinca, não faz aquela brincadeira, né? De esconder atrás da cortina. Cadê você? Achei! Então, a reciprocidade mesmo, né? A interação. Da interação, da comunicação. Então, quando isso não existe, então a gente já pode acender uma luz de alerta. Nossa, né? é muito, né? Bebezinho. Não é muita coisa. Isso pode mudar completamente a vida. Na escola, aí aquela criança, de repente, já vai para a escola, ele não interage, ele não usa os brinquedos com uma funcionalidade. Então, por exemplo, né, um exemplo que é muito comum, aquela criança que brinca com o carrinho, mas ele não faz o carrinho andar, não faz o barulhinho do carrinho, né? Então, ele só brinca com uma parte do carrinho ali, com a rodinha dele, tá? Quando ele também não tem, quando a criança não tem por exemplo, ele pega um objeto qualquer, vamos dizer, ele faz de microfone, o imaginário, né? Vamos dizer assim, ele pega alguma coisa e coloca no ouvido, né? Simbolizando o telefone. Então, essa criança que tem essa dificuldade, a gente também pode, né? Estar mais atento a essas coisas e verificar o desenvolvimento. Não são coisas isoladas, né? Mas a gente precisa, então, enxergar isso, já perceber. E o diagnóstico tardio é isso, né? Que muitas pessoas que, às vezes, pensavam, eu tinha dificuldade para isso, eu não me adaptava com aquilo. Então, hoje a gente tem muitas pessoas também diagnosticadas tardiamente. Noemi, uma dificuldade na fala, no interagir com os outros colegas na escola também pode ser um indício? Sim, sim. Inclusive, se a gente falar de autismo, a interação social é um dos marcos, né, para o diagnóstico. Então, a interação social, a dificuldade de comunicação, de linguagem, de estabelecer um diálogo. Então, aquela pessoa que tem dificuldade... Por exemplo, você está conversando com ela e ela... Às vezes ela está angustiada, querendo sair daquilo ali, porque ela não consegue estabelecer um diálogo, dar continuidade, né? Então, isso também pode ser outra questão. As estereotipias, né? Aquela pessoa que o balançar das mãos, né? O flap, que é o balançar das mãos, o balançar do corpo, enfim. Isso para o diagnóstico tardio também. Então, às vezes a pessoa está numa empresa ali, ela lida com pessoas, tem equipe e tudo mais, se ela observa que tem esses pontos, porque, na verdade, essas estereotipias, elas são como se fosse válvulas de escape
para algum excesso de informação, algum excesso de barulho ou de luzes, alguma coisa que está incomodando. Então, ela desencadeia essas estereotipias como se fosse uma fonte assim, de escape para ele, né? Tipo assim, se sentir confortável, né? Mediante aquela. Entendi. E Noemi, eu tô numa fase que todas as amigas estão casadas e tendo filhos, assim. E aí eu já tô conectando aqui com a história de cada uma. E tem uma amiga que já está no segundo filho e que ela desconfia que o seu filho mais velho, ele tem autismo. E aí ela está passando pelo processo de diagnóstico. Como você disse, não é de forma imediata, mas quem chamou ela para conversar foi a escola, porque até então ela não tinha parado para reparar. E a escola viu essa interação dele com os outros alunos e a falta de interação, e quando tinha de forma muito agressiva, chamou ela e falou assim: mãe, olha, investiga isso, e de forma muito cuidadosa com ela. Para os pais hoje, Noemi, que estão passando por um processo, que está desconfiando dos seus filhos e está assim, meio perdido nessa situação, qual mensagem você traria para eles? Tá. O que aconteceu com a sua amiga acontece com muitos pais, a maioria das famílias, né? Por quê? Porque quando a escola, que é esse espaço dinâmico de interação, né, de desenvolvimento, muitas vezes isso vai reverberar lá. A família, enquanto está ali só naquele núcleo, a criança já está acostumada com os irmãos, com o pai, com a mãe, parará, né? Com o espaço que ele já conhece, né? A ambiência ali que ele já conhece, já domina. Então, quando ele sai daquilo, é que vai aflorar de fato. Então por isso que eu falo que os pais não vejam em casa e que aconteça na escola. Isso, porque aquilo ali, para a criança, já familiarizou. Né? A ambiência, ele já dominou ali a ambiência. E até os pais olham e falam, o jeitinho isso. dele. Por isso que eu te falo, acontece com a sua família e com a maioria das famílias. Entendi. Né? Porque ali na escola, que é um espaço dinâmico, um espaço pedagógico, um movimento pedagógico ali o tempo todo, com horários, às vezes vai sair da rotina que ele já estabeleceu ali na escola, com certeza. Né? Então, é um espaço assim, com vários cheiros, sabores, cores, pessoas diferentes, vozes. Então, aquilo ali aflora. Então, é de fato na escola que isso vai se apresentar. E aí, quando você fala que essa escola foi cuidadosa, essa escola foi respeitosa com essa mãe, foi acolhedora, é tão gostoso de ouvir isso, sabe, Daniela? Enquanto educadora que eu sou, porque a gente precisa ter mesmo esse tato, né? Porque a família até então não sabe. Então, para ela, é um choque receber, né, falar, gente, mas você está falando que o meu filho... E até para esse pai não ter esse choque tão forte para ele não paralisar. Sim. Sabe? Que às vezes para ele, ao invés de paralisar... Assim, acontece com todos, menos comigo, quando chega a vez dele. Então, para ele, ao invés de paralisar, ele se sentir motivado a ir atrás, a investigar, a verificar. Ela falou que chorou saber 3 que isso dias também... e 3 noites primeiro e depois... Sim. Depois foi atrás. São as fases, você viu, né? São as fases. E Noemi, o que te fez brilhar os olhos para essa área? Você passou por alguma experiência antes de falar assim, quero atuar nessa área? Como que foi? E já conecta também, porque ela falou que tem aí paixão pela educação e saúde. Já conecta isso aí pra gente. Legal, joia. Então, realmente começou lá atrás, como eu contei para vocês. Já me preocupava com aquelas crianças que não aprendiam, as crianças que vinham de uma família mais vulnerável. A gente sabe que a vulnerabilidade, ela infelizmente, né, aflora muito essa questão da dificuldade também, né, pela uma falta de nutrição, a falta do afeto familiar, tudo isso também são causas, né, também dá outro podcast, viu, meninas? Mas enfim, eu não tinha na família, minha família, assim, a gente não tem, né, pessoas com deficiência, pessoas com
com autismo, nem na época que ainda não falava, mas foi isso mesmo, sabe? Foi eu enquanto educadora. E quando eu me vi lá na coordenação daquele programa que eu contei para vocês, que era o Ensino Alternativo, e que hoje chama-se Atendimento Educacional Especializado, a EE, que tem nas escolas, né? Que é um serviço da educação especial, assim como a interpretação da Libras, o ensino da Libras, o ensino do Braille, tem o AEE. Só que naquela época o Uberlândia já tinha saído na frente, que nós já tínhamos o ensino alternativo. Então, quando eu fui coordenadora desse programa, eu fui buscar o curso de psicopedagogia. Que eu falei, gente, eu acho que eu preciso de aprofundar nos estudos. E eu fiz o meu curso na Faculdade de Psicologia da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Foi um curso bem gostoso, bem denso. E o que foi apaixonante lá foi as disciplinas, né, que eu passei sobre os transtornos do desenvolvimento. Então, eu acho que aí parece que acendeu aquela luzinha, né? É aí mesmo, né? Vai por esse caminho. E a partir daí, então, depois eu fui trabalhar com a educação especial no município de Uberlândia. E Uberlândia foi um município polo da região com o MEC. E aí a gente participou de várias reuniões. Eu fui multiplicadora de um programa do MEC que chamava Educar na Diversidade. Olha. Participei de um curso de formação de professores para o Brasil todo, pelo MEC e Universidade Federal do Ceará, para a gente formar o Brasil para o atendimento educacional especializado, quando veio as políticas mundiais da inclusão, na década de 90. Né? Então, a gente formou aí o Brasil do Oiapoque ao Chuí, sabe? Nós tivemos turmas no Amazonas que o professor ficava 15 dias em uma comunidade ribeirinha e o outro 15 dias em Manaus. Eles iam de barco. Sabe? Então, a gente formou esses professores todos há um tempo atrás. E aí, voltando à sua pergunta, eu gostei muito dessa área. E a partir daí, né, eu entrei no mestrado. Meu mestrado foi o mestrado em educação. E depois eu entrei no doutorado. O doutorado eu fiz em psicologia, para fazer essa interface, educação e a psicologia, né? E lá em Uberlândia, quando eu falo, né, esse pezinho na saúde também, em Uberlândia, eu ajudei a ressignificar, né, a montar um centro de atendimento especializado lá. Olha. Que ele trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, a gente montou todo esse projeto junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação em Uberlândia, e a gente fez essa reestruturação desse espaço. Então, hoje está lá esse espaço, a gente tem ecoterapia, psicólogo, teófono, audiólogo, profissional de educação física, médicos, psiquiatra, neurologista, temos psicopedagogia, professor de educação especial, e é aberto fisioterapia, né? Ele entra pela rede de saúde. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Uau, então, ele entra pela rede de saúde. Coisa aqui. E aí a gente... nós reestruturamos esse espaço, ele está lá. Hoje eu não participo mais dele, porque a gente tem que começar a fazer escolhas, né? E eu hoje sou diretora-geral da educação de uma organização social lá em Uberlândia. Estou na área da educação, nós temos 8 escolas, então já era muita coisa. Eu fiquei por 2 anos nesse centro, né, organizando, consolidou, e aí eu fui para a área da educação e concluí, né, o doutorado e tudo mais. Uau! É muita coisa, né? Uau, Cansei. muita coisa. Não, dá outro episódio. Pena que esse já está quase chegando ao fim, Noemi. Já, não acredito. A conversa vai fluindo, né? Então, tão bom, né? Mas olha, unindo até esse ponto da educadora, da psicóloga e da coordenadora, e hoje na frente desses projetos tão maravilhosos, focando nisso, o que você acredita hoje que é o principal papel da sociedade como um todo? Nós, como seres humanos, como cidadãos, que precisamos ter esse olhar pelo outro na inclusão, né, das singularidades hoje.
Então, o nosso papel é o papel de toda a sociedade, quando a gente fala, é o empresarial, o escolar, né, o da saúde, as políticas públicas, todos eles, nós empenharmos esforços mesmo para a gente transcender, né? Porque, por enquanto, esse processo de inclusão ele está acontecendo pela força da lei, né? Então, tipo assim, por exemplo, uma diretora hoje ela não pode negar uma matrícula, né, para uma criança com deficiência. Existe uma penalidade por lei, mas quando que a gente vai, onde a sociedade vai chegar que não vai ser mais preciso de ter uma lei, né, que fale, olha, você vai ser processada, você pode até ser reclusa se você negar a vaga. E olha que mesmo com a lei, a gente ainda tem escolas ainda acontece, né? Mas eu acredito que quando a gente chegar, sabe, nesse ponto da sociedade em que nós estivermos totalmente transformados, eu penso que é uma transformação da mente, né? Sim. Que a gente precisa passar e a gente provar, né, que todas as pessoas elas são importantes, todas as pessoas elas têm o papel e o lugar na sociedade, todas as pessoas nós precisamos enxergar o potencial humano. Ela pode não ter o potencial, por exemplo, cognitivo, mas ela tem o criativo, ela tem, né? Todos nós temos potenciais, então a gente precisa transcender isso. Então eu acredito que essa sociedade será melhor. Sim. Quando a gente chegar nesse ponto, né? Talvez a gente não vislumbre isso, eu não vislumbre, né? Mas nós precisamos caminhar para isso. Estamos hoje processo, plantando para os nossos filhos, netos, bisnetos colherem, a gente já vê, né, esses avanços, como eu disse para vocês, eu não lembro de ter estudado. A minha filha já estudou, né? Ela teve uma amiga que ela tinha um déficit cognitivo. E, inclusive, eu até trabalhava muito com a minha filha. Falei, você tem que ter paciência com ela, né? Chama. Ela era meio que excluída das festas. Eu falava, não, fala para os seus amigos. Tem que chamar a colega, sim. Ela precisa ir. Então, olha só que legal, né? Os meus netos, eles já vão estar com quem? Com outras deficiências, às vezes até mais graves, outras que, às vezes, a ciência ainda está descobrindo qual foi o autismo, né? O autismo, ele é relativamente novo, sim, né? Ele já, no Brasil... Eu ia falar exatamente isso, porque esse ano eu lembro de, né, poxa, esse mês, tem esse mês da conscientização voltada para o autismo, mas o ano passado eu falei, gente, eu não lembro disso. Né? Então, e olha que é desde 2017, me parece que tem esse mês, né, dedicado ao autismo. Mas, por exemplo, o autismo, eu lembro que quando eu estava atuando no Centro de Estudos lá na formação de professores, em 2007, que começou a surgir nas escolas. E foi Aí a gente procurou a universidade, montamos um grupo de estudos lá, para a gente entender sobre isso, para a gente estudar sobre as práticas pedagógicas para esses estudantes e tal. Aí logo veio a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Então, você vê, de 2007 para cá, é relativamente novo dentro das escolas. Sim. Né? Então, é isso, né? A gente, com certeza, a sociedade será melhor quando a gente compreender as pessoas, né? Quando a gente entender as singularidades, quando a gente enxergar as diferenças, né? Eu costumo dizer assim, gosto de uma frase que fala que a gente precisa conviver para conhecer, conhecer para compreender e compreender para intervir. Uau. Então, eu só vou intervir, eu vou, de fato, saber desenvolver aquela pessoa quando eu convivo, quando eu compreendo, né? E quando eu conheço e quando eu compreendo. Uau, e temos uma frase aqui também que fizemos exclusiva para esse momento que diz: talvez o maior talento de alguém não seja ser igual, mas ser inteiro do seu jeito. Com certeza. Então, maravilhoso. Que inspirou a isso, gente. Exato. Muito legal. E é isso mesmo, né? Muito, muito bom. O maior talento é esse, né? Porque nós nos constituímos no outro. Sim.
Sim. E como que a gente é melhor? Como que a gente se desenvolve, aprende? É com aquilo que eu não sei, mas a Tamires sabe. Aquilo que eu sei, mas a Daniela... a gente costuma dizer, né, que é como se fossem as peças do quebra-cabeça. A gente não monta aquela imagem linda e uma incógnita, né, que tudo bagunçado, se não forem as peças diferentes. E é incrível você falar isso, porque vou até contar um pouquinho aqui da história do Deu Liga. Eu lembrei exatamente isso. É justamente por isso. Quando a gente pensou no legal. nome Deu Liga, é porque uma liga, para ela ser formada, precisa de 2 componentes completamente diferentes. Sim. E às vezes incongruentes. Só que através de uma mistura, através da temperatura certa, através do processo, eles se fundem a ponto de se tornar uma coisa só. Então, quando a gente traz pessoas de conhecimentos diversos, automaticamente a gente Muito consegue compor tudo que nós falamos aqui. Então, hoje, como especialistas do mercado financeiro, a gente entende que quando a gente trabalha sobre dinheiro, isso não está descorrelacionado dos desafios que as pessoas passam nas suas famílias. Sejam com os filhos, sejam consigo mesma, seja na sociedade, seja na parte da educação, seja na parte empreendedora. Então, tá vendo como se conecta todos esses assuntos? Tudo está Por quê? conectado. Totalmente. As pessoas são multiplicidades, né? E tem singularidades. Então, a gente saber identificar cada uma e falar sobre todas nos torna inteiros, né? Nós nos constituímos no outro. Exato. Então, eu sou a Noemi que sou porque eu tenho pessoas que construíram essa Noemi de hoje. Quantas coisas eu via em outra pessoa e falava, eu quero ser assim, eu quero ser igual. Isso foi... Mas eu não era igual, porque eu também tinha a minha constituição, eu tinha todo a minha história familiar, que isso tudo, né, faz parte, né, da nossa constituição enquanto pessoa como um todo, né? Sim. Então, mas isso é importante, né? É essa beleza que faz a gente, né, de fato. E nós somos humanos porque existem outros humanos que nos tornam humanos também. Né? Uau, e assim que isso. nós vamos finalizar essa conversa estar com de vocês, hoje. viu? Também Nossa, Noemi, riquíssimo esse conteúdo. Que Eu bom. tenho certeza que você que ouviu agregou muito na sua vida para você saber aí caminhar, saber ter esse olhar especial com as singularidades, poder enfrentar com mais leveza alguma dificuldade que você possa ter. E nós vamos ficando por aqui, Noemi. Deu liga? Muita. Deu liga antes Deu liga. mesmo de começar. É verdade. Noemi, É a gente quer te agradecer muito por estar aqui com a gente, por esse tempo precioso. E uma coisa aqui, gente, é porque o legal disso é criar os espaços para falar mais sobre isso. Então, você que ficou até aqui, curte, comenta, compartilha, que é importante, assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Entra para a comunidade Deu Liga e até o próximo. Deu liga.